3. Olá pessoal, estamos aqui mais uma aula de matemática, geometria analítica, área do triângulo. Primeiramente, vou apresentar o grupo, Lucas, Irmãos com Aéreo e Augusto César. Primeiramente, vamos começar com o seguinte, vai ser com a fórmula. A fórmula que AT, que é área do triângulo, é igual a 1 meio vezes determinante, que determinante é entre módulo. No caso, se essa determinante for negativa, já temos usado em módulo para se retirar para positivo. No caso, sendo esse D, vai ser isso aqui. X de A, Y de A, X de B, Y de B, X de C, Y de C. Esse 1 e 1 vai ser regra. Isso todinho aqui é uma regra para usar determinante, que está aqui em módulo. Simplesmente a regra é essa: área do triângulo igual a 1 meio vezes determinante, que é em módulo. Não esqueça, é sempre em módulo. Sendo que a determinante é isso aqui. Vamos botar aqui. É isso aqui. Ó. Determinante é isso aqui. Simplesmente é isso aqui. Colocando as coordenadas de y e x, ou x e y, vai ser igual a determinante entre módulo. Então, só isso aqui mesmo para ser a regra para calcular a área do triângulo. Vamos aqui fazer a primeira questão. Lê enunciado. Calcula a área do triângulo diverso. A, 0 e 0. B, 2 e 2. E C, 4 e 1. Já está colocado aqui, ó. O A está na origem, 0,0 e 0. B é ligado a 2 e ao ponto 2. E C ao ponto 1 e 4. Dá o gráfico. Eixo Y, eixo C. Vamos agora para o determinado. 0, 2 e 4. 0, 2 e 1. Aqui é a A, B e C. Aí, 1, 1, 1 da regra. Aí vamos fazer Sarri, a regra de Sarri. Repete todos os dois meus membros. 0, 0, 2 e 2, 4 e 1. Vamos lá. Aí vai. Assim. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 4, 0. 1 vezes 2, 2. Vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 4, 8. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 1, 0. Aí, fecha. Aí aqui. Desse lado de cá, quando desce, tem uma regra. Porque vai ser a linha principal menos a linha secundária. Então será D igual a 8, a 2, menos 8. D é igual a menos 6. Isso aqui é o determinante. Vamos aqui. A área do triângulo. A área do triângulo é AT igual a 1 meio vezes módulo de D. AT é igual a 1 meio vezes menos 6. AT é igual a 1 meio vezes 6. Porque no módulo já tira a negação para ficar positivo. AT é igual a 6, 1 vezes 6,
sobre 2. AD é igual a 3. A área do triângulo calculado é 3. Bom, mestre, eu vou explicar a segunda questão. Dados os vértices A, 1, Y, A, B, 2 e menos 1, e C, 4 e 1. Determinar a ordenada YA do vértice A de um triângulo, cuja área vale 4 unidades de área, substituindo as coordenadas dos vértices. Aqui tem as coordenadas de X e de Y. Substituindo X de A, X de B, X de C. Y de A, Y de B e Y de C. Aqui repete 1 e aqui as colunas. Repete as duas primeiras colunas. Vamos multiplicar os primeiros negativos. 1 vezes menos 1 vezes 4 vai dar menos 4. Menos com 1 menos da forma vai dar 4. 1 vezes 1 vezes 1 vai dar menos 1. E YA vezes 2 vezes 1 vai dar menos. Mais com menos da forma vai dar menos 2YA. E agora os positivos. 1 vezes menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Menos 1 com mais, menos 1. YA vezes 1 vezes 4 vai dar mais 4. YA. E 1 vezes 2 vezes 1, mais 2. Ok? 4YA. Mais 4YA. Menos 2YA vai dar 2YA. Menos 1 vai dar menos 2. Menos 2 com mais 2 vai dar 0. 0 mais 4, mais 4. E vai ser a determinante. Resultado da determinante. Considerando o valor da área igual a 4, então temos a área igual a 1 meio. O valor da determinante, módulo. Como vem dizendo que a área vale 4 unidades, então vamos substituir a área por 4. Então, meio, determinante. Vamos dividir por 2. 2 dividido por 2 vai dar YA. 4 dividido por 2 dá 2. Mais 2. Na expressão YA mais 2 devemos considerar os valores positivos e negativos. Então, 4 vai ser igual a mais ou menos YA mais 2. Ok. 4 igual a YA mais 2. YA igual a 2. Então aqui vai ser 1 e 2. E 4 igual a YA menos 2. Então vai ser YA igual a menos 6. Então aqui vai ser A igual a 1 e menos 6. Pronto? Está aqui a questão. Bom, continuando o assunto, geometria analítica, vamos mais um exemplo para se calcular a área do triângulo. Mas nesse caso, é 2 triângulos, triângulo 1 e triângulo 2. Pesamento são esses 2 triângulos. Triângulo A, B e C é o que vamos começar a trabalhar agora, usando a determinante. Determinante do primeiro triângulo
que vai ser a determinante desse triângulo A, B e C? As coordenadas. Coordenada A, coordenada B, coordenada C. Essas três coordenadas. Vamos lá. 1 e 0. 5 e 0. 4, 2. A regra. 1, 1 e 1. Fecha determinante. Resolvendo essa determinante por Sarri, ela vai ser igual a 8. Ela vai dar igual a 8. Resolvendo ela, da forma mais resumida, ela vai dar 8. Voltando mais aqui, calcular a área do segundo triângulo. Triângulo do ponto A, C e D. Se ela é do ponto A, C e D, vamos usar as coordenadas A, coordenada C e coordenada D. Vamos lá. Terminando o segundo triângulo. Igual. Coordenada A, 1 e 0. Coordenada C, 4 e 2. Coordenada D, 0 e 3. Regrinha, 1, 1 e 1. Resolvendo isso aqui por Sarri, vai dar 11. Agora, como é que a gente faz aqui agora? Já que resolvendo isso aqui por Sarri vai dar 8 e essa aqui por Sarri vai dar 11, vamos fazer o seguinte: só somar as duas determinantes. Determinante 1 mais determinante 2. Quanto é que vai ser aqui? 8 mais 11 vai dar 19, né? Voltando à regrinha lá, que a área do triângulo é igual a 1 meio vezes determinante em módulo, sempre em módulo. Vai fazer o seguinte: a área do triângulo, determinante que é quanto? Vamos lá, 1 meio, determinante foi quanto? Foi 19. Vamos colocar na foto. 19. Continuando aqui, para cá. Continuando aqui. 2. Vai resolver assim: a área do triângulo é igual a 19 por 2. Pronto. Encerramos aqui. Bom, o resultado, essa área do triângulo corresponde a essas duas áreas. É a mesma coisa, é um triângulo só. Bom, esse foi nosso assunto de geometria analítica, a área do triângulo. Citamos 3 exemplos, no caso para você compreender, e encerramos com mais uma apresentação do grupo. Augusto César, Lucas Jantos e Márcio Aéreo, um dos 3 alunos de Baldo do terceiro ano. Até a próxima, segundo trimestre, se Deus quiser.